Olá, boa tarde a você, conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas e esperando pelas informações do mercado. Chicago volta a trabalhar em alta para a soja e devolve praticamente todas as perdas de ontem. A gente viu o mercado ontem perdendo um pouquinho mais de 20 pontos, hoje recupera pelo menos 17, 18 pontos aí nas negociações. Óbvio que a gente quer entender o que aconteceu, né? Por que o mercado reagiu dessa forma positiva? E é a pergunta que a gente faz agora para Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Luiz, mais uma vez, obrigado pela participação. E eu já quero entender o que aconteceu, por que o mercado começou ontem, terminou ontem negativo e hoje o humor mudou, Luiz. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, o mercado ontem começou a semana com uma queda até relevante, mas eu colocaria basicamente por fatores técnicos, né? Porque o mercado na semana anterior ele acumulou uma valorização interessante e sem novidades no início da semana ele acabou abrindo aí no campo negativo. Claro, olhando um pouco para clima, olhando um pouco para alguns fatores aí ligados ao mercado financeiro, mas sem um grande fator aí para dar continuidade à alta da semana anterior, o mercado deu uma corrigida no início da semana, na primeira sessão. E hoje ele voltou a olhar para fatores fundamentais, também teve um pouco da ajuda do mercado financeiro, que ficou um pouco mais tranquilo, com dados de inflação americana que vieram melhores que o esperado. Vendas aí novas de soja para destinos não revelados foram anunciadas, de soja americana, né? Foram anunciados pelo USDA também hoje, o que ajudou também pelo lado da demanda. E principalmente a questão climática, né, no lado fundamental, porque os próximos dias eles devem ser de um clima bastante seco e com temperaturas bem elevadas na Argentina, na zona núcleo, né, nas principais províncias produtoras, e em parte do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, que é o ponto de atenção agora da safra brasileira, que tem sofrido aí com uma umidade baixa e com temperaturas elevadas também. Então o mercado encontrou aí um suporte e ele está demonstrando realmente também que a linha de 14,50 é um suporte para curto prazo importante, né? 14,50 dólares por bushel. E ele bateu nisso aí no início da semana e hoje voltou a subir também, não só por fatores fundamentais, mas também por esse fator de ter encontrado esse suporte na primeira sessão da semana. Então, em resumo, eu diria que a gente teve uma ajuda aí de outros fatores além do clima, né? O mercado financeiro, algum fator ligado à demanda. Petróleo também subiu hoje, né, com um mercado um pouquinho mais tranquilo, mas o principal ainda é a questão climática na Argentina e no sul do Brasil, e os próximos dias não são favoráveis, e isso está refletindo em Chicago na sessão de hoje. Pois é, o mercado ele tá com medo porque ele não consegue quantificar o tamanho da oferta aqui na América do Sul, né, Luiz? Mas daqui a pouco começa a colheita aqui no Brasil. A expectativa é de que a gente já tenha a área sendo colhida, óbvio que em pequeno volume, ainda de forma incipiente, a partir aí de final de dezembro, início de janeiro. Isso pode já mudar de alguma forma o cenário, ou já pelo menos dar mais segurança para o mercado de que tem soja chegando aí para atender o consumo, ou ainda seria cedo, Luiz? Aí a gente tem que olhar por duas óticas, né? A ótica do mercado interno e do mercado externo, né? Que é basicamente Chicago. Para o mercado externo não importa muito o mês de janeiro a entrada da safra brasileira, dá para dizer de uma forma bem clara assim. Porque janeiro ainda a safra argentina está em desenvolvimento, a safra do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, está em desenvolvimento, né? Quando eu falo sul, eu excluo o Paraná, porque o Paraná é um dos primeiros estados a colher, né? E não tem problemas relevantes nessa temporada. Mas olhando para o lado, né, para a parte externa, Chicago não vai dar muita importância para isso em janeiro, para o início da colheita no Brasil, porque a safra argentina principalmente vai estar em desenvolvimento e a safra do Rio Grande do Sul também, né? Ainda vai faltar um pouco para se consolidar o tamanho dessas safras e são essas as grandes dúvidas do mercado, né? Qual vai ser o tamanho do problema na Argentina e no sul do Brasil nessa temporada, porque nas demais regiões, aparentemente, apesar de alguns problemas isolados, regionais, que sempre acontecem, né, a safra vem se desenvolvendo bem e dá para falar em uma safra grande, uma safra cheia ou com poucas perdas no resto do Brasil. Mas com essa dúvida, né, então Chicago não deve sentir em janeiro
essa questão da entrada da safra brasileira, mas o mercado interno sim, aí prêmios internos, né, ainda mais regionalizados aí nos estados que vão começar a colher, esses podem sentir, a gente já tem prêmios pressionados no mercado interno, exatamente porque se prevê nesse momento, apesar de alguns problemas, como eu coloquei, uma safra ainda muito grande no Brasil. Então a gente tem que olhar por esses dois lados, né, Alex? Então externamente pouco impacto tem o início da colheita ainda em janeiro no Brasil, né, em Paraná, Mato Grosso principalmente, por conta da Argentina e do Rio Grande do Sul, que ainda vão estar em desenvolvimento, mas no mercado interno a gente já pode ter algum peso da entrada de safra, sim, a partir do início dos trabalhos de colheita. E no curtíssimo prazo, pesando ainda mais sobre os prêmios, tem a questão da redução da demanda, que é tradicional nesse final de ano, né, Luiz? Exato, a gente está naquele momento de mudar entre safra velha e safra nova, né? O mês de dezembro, aí, o último mês do ano, é praticamente o último mês de negociação de safra disponível, né? Porque em janeiro a gente já tem alguns volumes entrando, embora se considere até final de janeiro aí o ano soja, né? Mas há muito tempo a gente já considera que de janeiro a dezembro a gente tem o ano normal de negociação. Mas enfim, nessa mudança de safra a gente tem uma safra disponível que está acabando, uma demanda de final de ano agora que naturalmente ela é menor, né, principalmente por paradas de indústrias aí em vários lugares do Brasil, até mesmo pelas festas, manutenção de final de ano e tudo mais, férias coletivas. Então a gente tem uma menor demanda pela soja nesse momento, que pressiona preços de safra disponível, ou seja, os prêmios de safra disponível, aí dos últimos volumes de safra disponível, estão mais pressionados agora. E isso ajuda a gente ter preços um pouco mais fracos, mesmo com Chicago aí se segurando em 14,50, 14,80 e o câmbio aí trabalhando de 5,20, 5,30 aí há alguns dias. Os preços disponíveis eles estão mais pressionados sim, e é exatamente pela questão dos prêmios que estão um pouco mais fracos pela menor demanda de final de ano aí, que é uma tradição, é algo bastante comum no Brasil. Isso pressiona só os prêmios para a safra disponível ou também já mexe com a precificação, a formação de prêmios também para a safra nova, Luiz? Não, porque a gente tem uma diferença grande entre safra nova e safra disponível, né? A gente está falando aí de safra disponível com prêmios 150, 160 pontos acima de Chicago, e safra nova aí olhando para fevereiro já, porque, né, já janeiro a gente tem ainda bem no momento que migra de uma safra para outra, prêmios ainda um pouquinho elevados, mas para fevereiro prêmios bem mais baixos, 50, 40, dependendo do momento do mercado. Então, eu diria que para a safra nova, essa questão de paradas de final de ano ou de menor demanda nesse momento não mexe com prêmios de safra nova. A safra nova vai ser impactada ou está sendo impactada, né, pela entrada da safra, que de fevereiro a gente já tem um bom avanço, deve ter, né, um bom avanço de colheita, e aí a gente vai ter volumes maiores disponíveis e naturalmente isso pesa sobre o mercado, principalmente com a ideia que eu falei, né? A ideia que o mercado tem de que, apesar de alguns problemas, o Brasil vai colher uma safra grande e provavelmente recorde. Você falou dessa preocupação com a oferta no Rio Grande do Sul, mas vocês aí nas safras ainda trabalham com safra grande aqui no Brasil, acima dos 150 milhões, ou em linha com o que a Conab vem divulgando, por exemplo? Sim, a gente trabalha com um número até um pouquinho maior que a Conab, a gente está trabalhando com o número de 154,5, é o nosso número de novembro. A gente deve mexer nesse número na virada do ano, ali nos primeiros dias de janeiro. Nesse momento a gente ainda não trabalha com perdas relevantes. Claro que a gente já pode mexer um pouquinho no Rio Grande do Sul, a gente pode mexer em alguns estados do Brasil aí, que eventualmente possam ter alguns probleminhas, mas nada tão expressivo nesse momento. Né, na maior parte do Brasil, realmente a grande dúvida é Rio Grande do Sul, mas é importante a gente falar, Alex, que Rio Grande do Sul, apesar de o clima estar seco agora e realmente ele está desfavorável ao desenvolvimento das lavouras, dependendo do atraso do plantio, e isso a gente está tendo esse ano naturalmente, né, porque as chuvas demoraram a chegar ou chegaram de forma irregular, dependendo do atraso no plantio pode ajudar. E a gente lembra o ano de 2021, né, safra 2021, quando a gente também teve um novembro e dezembro bastante secos, com pouca umidade no Rio Grande do Sul. Isso atrasou os trabalhos de plantio, mas a partir de janeiro as chuvas começaram a chegar, e essas chuvas que chegaram a partir de janeiro, se mantiveram aí em níveis um pouco mais elevados em fevereiro e março, ajudaram a safra gaúcha, e dá para dizer, entre aspas, que salvaram a safra gaúcha, que não foi cheia, mas que teve perdas pouco relevantes, digamos assim. Tá? Ainda teve uma produtividade média interessante. Então é importante a gente cuidar do clima ainda, porque
querendo ou não, se o clima melhorar em janeiro para o Rio Grande do Sul, isso pode ajudar na safra gaúcha aí, que pode não ter perdas tão importantes, mas se o clima não melhorar, a gente vai ter perdas relevantes aqui no sul de novo. O cenário pode mudar de acordo com o que aconteça em relação às chuvas aí, né? Exatamente, isso se estende também para a Argentina, né, Alex, que também planta mais tarde. Muito bom. Agora, me diz uma coisa, com essa vamos dizer, essa alta em Chicago, essa manutenção em Chicago nesse patamar entre 14,50 até 15 dólares por bushel, mais um recuo dos prêmios aí, como é que estão os negócios aqui no Brasil? Uma coisa tira a competitividade da outra, ou seja, uma coisa, o prêmio em queda, ele tira essa possibilidade de aproveitamento das altas em Chicago, Luiz? Sim, sim, sim. Tira um pouco disso, sim, acaba compensando negativamente, né? Chicago sobe, prêmio cai e acaba que os preços não reagem muito. Mas hoje sim, a gente teve até uma melhora em alguns lugares de preço, principalmente por Chicago, né? Embora os prêmios tenham caído em alguns lugares, mas a resposta é sim, tira um pouquinho dessa possibilidade de valorização dos preços internos, exatamente por essa menor demanda que influencia nos prêmios e que acaba não deixando o preço subir como deveria no mercado normal, né, com demanda normal. Então, embora a gente teve um dia aí hoje, né, de altas em alguns lugares, as altas não foram tão relevantes, né, a gente está falando de 50 centavos, R$ 1 por saca. Então pode ser talvez a última oportunidade aí, mas a verdade é que os preços vêm recuando nos últimos dias, né, Alex? Frente ao mês de novembro ou às semanas anteriores aí, porque prêmios vêm caindo e a gente já vinha comentando isso, que as paradas de final de ano de indústrias trazem esse ambiente um pouquinho mais negativo para preços e é o que está acontecendo agora. Pois é, nesse momento parece que o prêmio do tripé de formação de preços é o fator mais vulnerável aí então, né, Luiz? Exatamente, tanto na safra disponível quanto nova, né? Nova principalmente pela questão que eu comentei de possibilidade de entrada de uma safra recorde aí no Brasil a partir de janeiro, fevereiro. Muito bem. Mas a gente não pode deixar de prestar atenção no que pode acontecer com o dólar também, né? Por enquanto o dólar está oscilando dentro de um intervalo aí de 5,20, 5,30 e vem se mantendo aí mais ou menos nesse nível. Mas quando chegar janeiro a gente não sabe como é que vai ser, né? Exatamente, a gente vai ter que ver como é que vão ser aí os primeiros passos, né? Ou as primeiras medidas aí que esse novo governo vai tomar. E dá para dizer que tudo pode acontecer, então é muito difícil de prever dólar de novo, né? Ainda mais esse primeiro momento aí de um novo governo no Brasil, mas é aquela coisa, a gente espera que o dólar continue firme, eventualmente vai ter alguns momentos de fraqueza, mas a gente não vê dólar trabalhando abaixo de R$ 5, por exemplo, no primeiro semestre, a não ser que aconteça uma coisa totalmente inesperada, né? A gente continua entendendo aí que câmbio deve ter um suporte em 5,20, 5,25 e olhando para cima talvez 5,50, 5,60, então que talvez essa seja a faixa de atuação aí nas próximas semanas, mas de novo, né, a gente pode ter surpresas, então com relação a câmbio tudo pode acontecer, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria num câmbio mais firme aí nos primeiros meses de 2023. Legal. O que pode ajudar o produtor nesse caso, né, Alex? Sim, mas é difícil apostar o momento que ele vai estar mais alto, então eu acho muito arriscado o produtor. Não, vou esperar o dólar ir a 5,60 para vender. Acho meio arriscado. O importante é ele ter o custo de produção bem feito, né, Luiz? E saber que momento ele consegue ter uma rentabilidade, uma margem favorável aí para a negociação dele, né? Exatamente, ele tem que olhar para a margem aí e fechar os negócios olhando para os seus números. Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Entre os motivos que fizeram a soja subir hoje em Chicago, dias mais secos previstos pelo clima na Argentina e também aqui no sul do Brasil, petróleo em alta, inflação americana melhor do que esperado e as vendas novas nos Estados Unidos, o que está garantindo aí um suporte, pelo menos nesse curto prazo, de 14,50 para cima aí para a soja lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Eu estava me esquecendo de passar as cotações. Vamos lá, vamos ver como estão encerrando as negociações. A soja acabou fechando aí com 20 pontos de alta,
a 14 dólares e 80 centes por bushel no vencimento janeiro. Vencimento março, 14 dólares e 84 centes por bushel, 18 pontos mais 75 de elevação. O maio, 14,88, alta de 18 pontos. E o julho, 14 dólares e 91 centes por bushel, uma alta aí de 17 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Milho encerrou no vermelho, mas foram quedas pequenas. Dezembro, por exemplo, recuou 0,25 a 6 dólares e 41 centes por bushel. Março, 6 dólares e 52, perdeu 1,5. A mesma queda para maio, que fechou a 6,52, exatamente igual a março. Julho, 6 dólares e 47 centes por bushel, perdendo 1 pontinho. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Para março, 7 dólares e 50 centes, queda de quase 5 pontos. Para maio, 7 dólares e 60 centes por bushel, queda de quase 4 pontos. E o julho fechou com queda de 2 pontos mais 75 a 7 dólares e 65 centes por bushel. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.